CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Sudré, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Sudré, me conta, quando é que o barato pode sair caro? Exatamente, viu, Fernanda? O mercado eletrônico de segunda mão atrai consumidores que estão em busca de preços mais baixos. O problema é que nem sempre o barato pode valer a pena. E aí alguns itens podem desagradar ou não funcionar exatamente como deveria, né? Para isso. Então vamos ver alguns dispositivos tecnológicos que não devem entrar na lista de compras de usados. Vamos começar pelos fones de ouvido. Aqueles fones de ouvido de intraoculares, ou auriculares, que ficam dentro do ouvido lá. É o primeiro item. Ele é fácil de definir porque é aparelhos que entram em contato íntimo com o corpo. Portanto, a aquisição de um modelo de segunda mão pode ser um erro. Imagina um fone de ouvido cheio de cera, suor, bactérias do dono anterior. E a tentativa de limpar a fundo é praticamente impossível sem danificar os componentes internos. Então, é ideal, nesse caso, de não comprar um fone de ouvido intra-auricular interno, né, usado para isso. Outro item importante que não deve ser comprado usado são HDs, discos rígidos, tanto os HDs convencionais como SSDs. Por quê? Porque esses dispositivos eles têm vida útil, data de validade, né? E aí pode, né, você comprar um desses dispositivos e estar no final da vida útil e logo depois apresentar problema. Lembrando que os HDs convencionais sofrem desgaste físico, né? E nesse caso, e os SSDs perdem a capacidade de gravação após o número tal de ciclos, né, de gravação ou de leitura, ou de regravação. Então, discos rígidos também não são dispositivos que devem ser comprados, usados, né? Teclado de computador também, por dois motivos. Primeiro, porque os teclados eles são considerados um buraco negro de restos de comida, né, de poeira, células mortas da pele. Quem já tentou limpar um teclado sabe como é que isso acontece. Então, além da barreira higiênica, os interruptores das teclas também têm uma quantidade finita de cliques. Então, se você comprar um teclado de computador usado, pode ser que ele dê defeito logo após, né, nesse caso. Então, esse é um problema. Baterias portáteis, os famosos power banks, também, esses tipos de baterias, eles degradam quimicamente ao longo do tempo, né, com aqueles sucessivos ciclos de carga. E aí, você pode comprar um power bank usado que já perdeu boa parte da capacidade dele de gerar, né, de armazenar energia e entregar energia. Então, esse também é um dispositivo que não é recomendável que você compre ele usado, nesse caso, né? Outro item são os smartwatches, essas pulseiras fitness para isso. Porque por dois motivos. Primeiro, porque o material ele fica em contato com o corpo e aí você pode ter algum tipo de cheiro ou algum tipo de suor, né, nas pulseiras. E também esses dispositivos normalmente têm uma bateria muito pequena, de capacidade muito baixa, que também pode ter uma degradação rápida. E aí você comprou um smartwatch usado e logo em seguida ele ficou com uma bateria inutilizada. Então isso é um outro dispositivo também que não deveria ser comprado usado, né, para isso. Os roteadores Wi-Fi antigos, por quê? Esses roteadores Wi-Fi antigos, normalmente eles não sofreram nenhum tipo de atualização de software. E com isso, vulnerabilidades antigas poderiam estar presentes ainda sem correção. E você compra um roteador Wi-Fi antigo e você está vulnerável a algum tipo de ataque nesse caso, né? E, por último, as impressoras, jato de tinta principalmente, né? Porque as impressoras normalmente são frágeis por natureza, né? E desses modelos de jato de tinta costumam ressecar ou entupir aqueles canos, né, que levam a tinta até a cabeça de impressão. E aí eu tenho um problema de também manutenção, necessária manutenção desse tipo de equipamento quando é usado. Então, algumas dicas aí de alguns equipamentos, né, de eletrônicos que a gente deve evitar de comprar eles de forma usada, né, para isso. Quando é o smartphone e o problema é a bateria, em alguns aparelhos, por exemplo, no iPhone, dá para você ver a saúde da bateria. Isso. Até as próprias lojas nem pegam aquilo que está abaixo do 80%, né? Exatamente, né? Porque sabe que vai dar um problema logo em seguida e não tem nem como vender isso para uma outra pessoa, né? Para um terceiro. Isso. Então, exatamente, né? E então, os demais realmente é tipo um vício oculto, você não consegue saber, né? Exatamente, você não tem ideia de qual é o gasto de um HD ou de um teclado, né? Ou mesmo de um smartwatch, como é que está a bateria desses equipamentos. E aí você pode ter uma surpresa negativa, né, logo à frente. É isso aí.
Bom, demos os destaques. Você compraria algo usado? É difícil, viu, Fernando? Bem difícil lá. Desses itens que eu relacionei aqui, nenhum deles eu compraria usado. Não, e olha só, a gente compra de quem a gente confia também, né? Ah, sim, tem esse ponto também. Se você sabe a procedência, o risco é um pouco menor, né? Você sabe quanto tempo aquela pessoa comprou, de quanto tempo de uso tem aquele equipamento, então você tem alguma ideia de como é que é a vida útil para frente, né, daquele dispositivo. Uhum. É isso. Gilberto, vamos fazer o seguinte, vamos juntos para o Repórter CBN e depois a gente volta com os destaques da semana. Eu já aproveito para perguntar se você come churrasco. Como churrasco e faço churrasco todo domingo quase em casa. É mesmo? Aí, Milton Jung não faz verdade. churrasco que você faz. Eu faço. Olha, e é bom, hein? Meu churrasco o pessoal não reclama não, hein? Já me conta esses detalhes aí em instantinhos, tá? Volto já. Estou de volta aqui com o nosso CBN Vitória, sexta dia de tecnologia com Gilberto Sodré. O Gilberto já falou aqui no bloco anterior do Repórter CBN de equipamentos que não vale a pena o investimento do usado, né? E por conta de inúmeros vícios que ele explicou, um deles aí muito importante, que é a saúde da bateria. E aí eu deixei uma brincadeira antes do Repórter CBN, porque hoje é Dia Nacional do Churrasco, a gente está perguntando para os nossos ouvintes qual é a estratégia do churrasco preferida deles, o que não pode faltar. Tem enquete em todas as plataformas, até Milton deu a receita dele de churrasco aqui, sabe, Gilberto? Então, Fernanda, como eu falei, eu gosto bastante de cozinhar, né? E também gosto bastante de churrasco. Então, faço meu churrasco praticamente todo domingo, né? Não só o churrasco, como também uma série de complementos, né? Como tem um molho de alho, uma maionese feita para carne de porco, né? Um chimichurri que eu faço em casa, doméstico, em casa também. Então, tudo aí eu produzo em casa para poder complementar o meu churrasco. Hashtag passa receita. Você ouviu, Posso né? Passa a receita depois. Olha isso, Passo, gente. Com certeza. O Gilberto, ele cozinha muito bem, tá? Pra quem não sabe dos dotes do Gilberto. Obrigado. Meu amigo, vamos para os destaques da semana? Pois não. Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernanda. 15 anos depois, a Apple tem um novo CEO, né? A Apple anunciou a saída do Tim Cook do cargo de executivo-chefe, né? O CEO que ocupou por 15 anos para tornar presidente executivo do Conselho de Administração. Quem assume no lugar é o John Ternos, que é o vice-presidente sênior de engenharia de hardware a partir de 1º de setembro de 2026. O Ternos é o que vai assumir o lugar do CEO, né? Ele ingressou na equipe de designs da Apple em 2001, né? E participou de uma série de projetos, né? Como a parte lá de iPad, AirPods, além de sucessivas gerações de iPhone, Mac e Apple Watch também, para isso, né? Outra notícia que me chamou a atenção é que o WhatsApp começa a testar versões pagas do aplicativo. A Meta começou os testes do WhatsApp Plus, a versão paga do popular aplicativo de mensagens e recursos exclusivos para assinantes. Os recursos, basicamente, são recursos mais cosméticos, vamos chamar assim, né? Então, você tem um kit maior de figurinhas, você pode fixar não só 5 mensagens, 5 conversas, mas 20 conversas lá na parte de cima, né? E o custo dele está estimado, né, em torno de R$14,60 por mês, mais ou menos, né? Ainda não está confirmada, mas a ideia é basicamente, né, em torno disso aí. Pelo que eu apurei aqui das limitações ou das vantagens, basicamente são questões ou características cosméticas para isso, né, nessa questão. E por último, uma notícia também bastante interessante é que o governo da França vai trocar o uso do Windows pelo Linux. A França anunciou essa semana que fará uma mudança nas estações de trabalho do governo, trocando do Windows para o Linux para isso, né? A ideia basicamente é ficar independente da tecnologia americana, né? Ou seja, ter mais controle sobre a tecnologia utilizada nos computadores da França. A medida não é exclusiva da França. Em junho de 2025, a Alemanha também anunciou o encerramento do contrato com a Microsoft, né, e também migração para o Linux. E a Dinamarca já tinha até atuado numa mudança parecida meses antes da Alemanha. Então, veja que é uma tendência que praticamente está se consolidando lá na Europa. Perfeito.
Obrigada, viu, Gilberto? Os ouvintes aqui ainda estão comentando sobre o churrasco. Adalberto, não tem churrasco todo dia aqui? Tem churrasco todo dia. Vou compartilhar aqui o resultado da nossa enquete no Instagram, lá na @CBNVitória. Só que a opção mais votada no Instagram, Fernanda, sabe qual que é, Gilberto e Fernanda? Os ouvintes, eles gostam de farofa e vinagrete. É o principal pra eles. Opção votada aqui, deixa eu atualizar, por 80% dos nossos internautas. Então eles não é necessariamente a carne, Fernanda, mas é a farofinha e o vinagrete não podem faltar pra eles, Gilberto. E aí, concordo, Patrícia? viu? Concordo que farofa e vinagrete também tem que não pode faltar. Não pode faltar, né? O Milton falou que não é pra encher o bucho. Não é pra encher o bucho, tá? Com outras coisas. Com outras coisas, não. Tipo, feijão tropeiro, farofa. Que negócio, churrasco é carne, Gilberto. Verdade. Entendeu? Assim, eu defendo, se eu puder opinar aqui, eu defendo até que você tenha alguma coisa como a farofa e o vinagrete para dar aquela limpeza ali no paladar, para mudar um pouco o sabor, para você sentir o sabor diferente que os pedaços de carne têm, entendeu? Por exemplo, picanha tem um sabor diferente da maminha, que tem um sabor diferente da fraldinha. Então, acho que ter alguma coisa que não seja só cerveja para quem gosta de beber, até para você sentir o gostinho da carne, é interessante. Eu também voto que tem que ter carne no ponto e farofa e vinagrete. Não precisa de mais nada, não. Tem a Marinês aqui dizendo que tem que ter salada para ela também, tá? Olha, aqui no nosso WhatsApp, 54% dizendo que carne no ponto não pode faltar. A cerveja trincando, 60% dos nossos ouvintes lá no nosso Twitter e no Threads, o X, né? E no Threads nós também temos votos e 100% dizendo que não pode faltar também a carne no ponto certo. O ouvinte aqui muito engraçado. O Marcos está dizendo o seguinte, pessoal, se eu for num churrasco e tiver esse monte de coisa que vocês estão falando aí, vocês vão passar raiva, tá? Porque eu só como carne. Excelente. Ô, Gilberto, você tá ao vivo Muito de bom. hoje? Hoje aonde? Estou ao vivo daqui da feira Inova ES, né, na escola Aristóbulo Barbosa Leão, aqui na Serra. Um evento gratuito, né, completamente entrada franca, com uma série de stands aqui de inovação, de startups, né? E eu vou falar um pouco sobre tecnologia, sobre inteligência artificial também. Que legal, viu? Parabéns aí pelo esse trabalho, hein? Obrigado, Fernando, obrigado. Até uma próxima, hein? Até a próxima. Então, um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia. Isso, o Gilberto vem hoje, viu? Os ouvintes vão conhecer o Gilberto de pertinho. Eu acho que ele já nem... com certeza, estaria aí na hora do expediente. É isso, até lá.